diz: certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, íntegro, reto, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Amém? O tema da mensagem que eu trouxe hoje é construindo um muro na família. É o que eu quero estar baseando esse tema de hoje. Como é que nós, como filhos de Deus, conseguimos construir um muro em torno da nossa família para que Satanás ele não venha destruir a nossa casa e a nossa família. Porque muitas vezes durante a nossa caminhada cristã, nós que servimos ao Senhor, a gente vê muitas famílias sendo destruídas. E muitas famílias, elas não sabem como fazer para que isso não ocorra. Porque ouvir a palavra é uma coisa, colocar em prática, ela é bem diferente. Então, nós vamos tratar aqui um pouquinho esse caso. Eu estou só dando um tempinho aqui, irmãos, porque elas estão ali, vai pôr um fone. Isso, daí vai ficar fácil para ela ouvir ali. E eu vou continuar falando devagar aqui, irmão. Vocês tenham paciência comigo hoje, hein? Por favor, paciência aí. É um fruto do Espírito, a paciência, né? Então, a gente vai colocar em prática hoje. Paciência. Quando nós falamos sobre Jó, a gente fala em paciência também, né? O homem paciente foi Jó. Mas o que nós vamos falar um pouquinho aqui, desse texto que eu li, eu quero trazer uma introdução que ela fala o seguinte: nós falamos sobre segurança. Está ouvindo? Está ok? A hora que tiver ok lá. Uma das maiores preocupações das famílias é sobre a segurança. Todos nós queremos segurança na nossa casa, na nossa família. É comum nós vermos as casas com... as casas são blindadas, tem casas que têm as cercas, que é elétrica, tem casas que têm as câmeras. Por quê? Porque é uma forma da nossa casa ser guardada. E isso que o presbítero Celso trouxe aqui hoje é algo assim, é o que ele disse, eu creio que, inclusive, profeticamente, porque eu conheço ele, e eu sei quando ele traz uma palavra que o Espírito deu, é que as coisas não vão ficar fáceis. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós realmente sabemos que é isso mesmo.
As coisas vão cada dia ficar piores, né? E o que nós vamos fazer? Cada vez que o mundo vai ficando pior, nós vamos equipando mais as nossas casas. Segurança para os nossos filhos, segurança para os nossos bens. Nós queremos essa segurança. A gente fala assim, nós moramos no Japão. O Japão é um país seguro? Claro que o Japão é. Perto do nosso Brasil, o Japão é um país seguro. Mas não podemos confiar. Porque a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem e bendito é o homem que confia em Deus. Então, nós temos que confiar no Senhor. Então, independente de toda essa proteção que nós colocamos em torno da nossa família e da nossa casa, que são equipamentos, recursos, proteções. Estou falando devagar, gente, prestando atenção. Isso tudo não é suficiente. Nós precisamos e nós dependemos do cuidado de Deus. Não adianta você encher a sua casa com tudo, com câmera, com tudo. Sempre a gente sabe. Ladrão entrou. Como a gente não sabe. Como que eles fazem para pular aqueles muros? A gente não sabe. A pessoa pode morar no lugar mais seguro do planeta. A gente sempre sabe aquela notícia, olha, entrou, invadiu, roubou, levou. Como? Mas e as câmeras? Não tem segurança? Então, a gente sabe que a segurança humana não é suficiente. Nós precisamos dos cuidados do Senhor na nossa casa. Um texto que nós temos, o Salmo 127, ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Então, não adianta nós ficar edificando e colocando os muros altos e fazendo isso e fazendo aquilo, e se o Senhor não está para edificar, não vai resolver o seu problema e nem o meu problema. Nós vamos ter problema do mesmo jeito. O que nós, como família, não podemos é deixar Deus fora da nossa vida e da nossa casa. Porque, se nós fizermos isso, todas as nossas realizações, elas serão inúteis. Porque não tem Deus, não tem fundamento, não tem ensinamento. Então, como que a minha família ela vai poder experimentar de algo diferente daquilo que o mundo tem, que o mundo oferece? Simplesmente quando convidamos Jesus para estar na nossa casa. Foi até o tema da mensagem que o presbítero Celso pregou, né? Convidando Jesus para pousar na nossa casa. E somente com ele nós vamos experimentar do quê? Desse laço espiritual que envolve todo o relacionamento familiar. O relacionamento familiar, onde existe o amor, a sinceridade, a fidelidade, esse amor que une, esse amor que não separa, ele só vem de Deus. Porque a Bíblia diz, Deus é amor. Se eu não tenho o amor dentro da minha casa, as coisas não vão acontecer de uma forma
que seria mais profunda, aquele relacionamento verdadeiro, o amor verdadeiro, porque está faltando aquele que é o amor. Quando nós falamos de Jó, todo mundo conhece a história. Quantas pessoas aqui, quantas vezes nós pregamos sobre Jó durante esses anos aqui? Nossa, todos nós preletores já pregamos alguma coisa sobre Jó. Nós sabemos que ele era um homem distinto no seu tempo. E como, pastora, que nós sabemos disso? A Bíblia diz isso. Ele é um homem que ele possui muitos bens. Ele era um dos homens mais ricos do seu tempo. Além de tudo isso, ele tinha o quê? Uma família sólida. Uma família que era comprometida com fundamentos verdadeiros. Mas como que Jó fez para levantar esse muro de proteção na sua família? Porque muitas vezes a gente vê muito, né? Tem que ter, família tem que ser assim, família tem que dar exemplo. Mas como que nós fazemos isso? Porque se o Senhor não edificar, em vão trabalha os que a edificam. Edificar uma casa dá trabalho. Edificar uma casa dá muito trabalho. E as pessoas não gostam daquilo que dá trabalho demais. As pessoas preferem algo mais fácil. Quando a palavra de Deus fala que nós podemos edificar a nossa casa sobre a rocha, mas também tem gente que edifica sobre a areia. Existem diferenças, porque sobre a areia é fácil, ela não tem fundamento, vem o vento, derruba. Mas quando falamos em rocha, é muito mais difícil. Você vai ter que trabalhar com uma rocha para você construir, você vai ter que trabalhar com fundamentos, você vai ter que trabalhar com princípios. E para que eu coloque princípios dentro da minha casa, sendo a esposa, e o homem sendo o esposo, vai ser muito difícil para nós. Mas é aqui que entra o ensino que Jó traz para nós. Algo que chama muito a atenção. Quando Satanás chega diante de Deus, tenha paciência, irmãos, estou falando devagar porque eu estou prestando atenção ali, tá? Falei para a Pati, se eu estiver correndo, você só faz assim para mim que eu seguro. Se eu estivesse pregando normal, hein, eu já estava... Mas eu estou bem devagar. Olha a pergunta. Satanás ele aparece e Deus fala, da onde que você vem? Ele fala assim, eu venho de rodear a terra. Eu estou rodeando por ela. E o interessante, quando nós vemos ele falar isso, por que ele está rodeando a terra? Por que ele está rodeando? Ele está passeando pela terra. Porque a função dele é essa. Muitas vezes nós estamos aqui, a gente não está vendo, mas ele está passeando. E a Bíblia diz que ele está como um leão, porque ele não é um leão, mas ele está como, rodeando, procurando a quem ele possa destruir. Nós não vemos, mas ele está. Porque a Bíblia fala a verdade, a Bíblia, ela é a verdade. Qual é a meta dele? A meta dele
é destruir o propósito da sua vida e o propósito da sua família. Ele não tem outro propósito. O propósito dele é destruir a família do pastor Paulo, a família do presbítero Celso, a família do William, a família do irmão Edson, as famílias. Essa é a função de Satanás. E nós temos que entender isso e colocar na nossa cabeça que ele não está brincando. Ele não quer saber se você tem 99 anos. Ele não quer saber se o seu bebê tem 1 mês de vida. Ele não tem amor. Ele é uma criatura que não existe amor dentro dele. Então, ele matar um bebê, ou matar uma pessoa, um jovem ou um velho, não faz diferença. Ele vê a tua família destruída. Para ele é maravilhoso. Ele não é como o ser humano. Ele é um espírito que está para destruir, devorar, destruir propósito, destruir sonhos. Então, ele vai observar Jó. Ele vai olhar. E Deus, ele fala, Deus é interessante a fala de Deus aqui. Você está vindo de onde? Eu estou vindo de rodear a terra. E Deus vai e fala para ele. Você observou? Olha como Deus, ele conhece a minha vida, ele conhece a tua vida, ele sabe tudo a respeito de você. Porque ele fala, olha o meu servo Jó. Deus sabe o nosso nome. Deus está olhando lá do céu, ele está falando, olha lá o meu servo Paulo. Olha lá a minha serva Maria. Deus sabe, ele conhece. E ele fala, olha lá o meu servo Jó. Você está vendo para ele? Olha ele. Você reparou nele? E tem um testemunho tremendo, porque ele diz assim, não há ninguém na terra como ele. Gente, que testemunho maravilhoso que Jó recebe de Deus. Não tem ninguém como Jó. Não existe ninguém. E Deus, ele vai trazer algumas características a respeito de Jó. Ele vai falar, olha para ele. Ele é íntegro, reto. Ele é um homem que teme a Deus e evita o mal. E quando nós olhamos essa história, nós vemos que Satanás, ele observa Jó, ele observa a família de Jó, ele observa todos aqueles bens. Só que tem uma coisa, ele não pode tocar em nada do que Jó tem. Não tem como ele tocar. Como assim, pastora? Como não tem como assim? Havia um muro de proteção em volta de tudo o que Jó tinha. Em volta dos bens, em volta da família, em volta de tudo existia um muro. Tinha um fundamento firme. E daí ele não teve esse acesso. Ele não tinha como. Poxa, eu quero tocar na família. Não dá. Eu quero tocar nesses bens. Não dá. Não, eu preciso fazer alguma coisa. Tem que ter um jeito de eu entrar nessa família. Não é possível. O homem tinha 10 filhos, gente. Como que um homem que tem 10 filhos não tem uma brecha dentro dessa casa, meu Deus? A gente, às vezes, tem 1 ou 2, já tem brecha. Os filhos, de repente, os filhos de crente aí tem os filhos que não obedecem, que não estão nem aí. A brecha para todo lado. O homem tem 10 e não tem como.
Satanás fala, não tem como. Eu quero até entrar, fazer uma coisa, mas não tem. Havia uma barreira que neutralizava e anulava todas as investidas do maligno. E isso é para a gente realmente glorificar o nome de Jesus. Fala, gente, realmente, o poder de Deus, Ele faz alguma coisa na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Não é em vão você servir a Deus. Porque tem gente que acha que isso é conversa fiada. Não, irmãos. Nosso sacrifício vale a pena. O seu sacrifício vale a pena. Porque você, quando está buscando no Senhor, você está construindo muros ao redor da sua família, da sua casa, dos seus empreendimentos, de tudo o que você tem. É por isso que eu amo o Senhor. Aí eu vou fazer uma transiçãozinha rapidinha aqui, e eu quero ir para o Jardim do Éden. Mas por quê? O que o Éden tem a ver com isso? Estou falando de Jó. Mas, irmãos, Deus constrói o Éden para um casal morar, para um casal estar ali. A primeira família, ela mora em um local aonde havia uma cerca tão grande, um muro tão alto, para a proteção daquele casal, para que o inimigo não tocasse nem Adão e nem Eva. Mas como? Uma proteção é um jardim, é aquele jardim onde tinha tudo de bom. Jardim maravilhoso. Quando nós pensamos no Éden, nós pensamos um lugar mais seguro do planeta era o Éden. Até porque naquele tempo não havia tudo isso que hoje há no mundo, né? Não havia tantas coisas que hoje há. O lugar ele era tão seguro. Deus ele passeava, ele vinha à tarde e ele passeava com Adão. A Bíblia diz que na viração do dia era costume Deus chegar no Éden e vir bater um papo com Adão, vir conversar, se relacionar. Porque Deus ele é um pai que gosta de relacionamento. Ele quer comunhão. Espera aí, mas se eu estou habitando dentro de um jardim, aonde existe uma grande proteção, e agora ali eu estou andando com Deus, espera aí, Deus está passeando comigo todo dia, como é que o inimigo vai entrar ali? Existe uma proteção muito grande. Não tem como isso acontecer. Mas presta atenção, irmãos. O que aconteceu no Éden. É seguro. Deus passeava com Adão. Deus estava junto. Havia um relacionamento. Todo relacionamento, intimidade, lugar de graça, lugar de presença. Presença de Deus dentro da casa de Adão todo dia. Gente, a presença de Deus na minha casa todo dia. Espera aí, eu estou protegida. Minha família está protegida. Tem muro de proteção. Mas o que foi que aconteceu? Que o inimigo deu um jeito. Por aonde que foi que ele entrou? Querido, houve o quê? A obediência não permitia
que a vida de Adão e Eva fosse arruinada. Existia algo que Deus falou com eles: se vocês me obedecerem, as coisas continuarão dando certo. Mas a distração, por mais que Deus esteja dentro, por mais que Deus esteja passeando, por mais que você esteja sentindo a presença no jardim, o que acontece? Houve distração. Acontece isso na nossa casa? Acontece. A distração, a falta de vigilância de Adão e Eva fez com que o muro de proteção se rompesse. E foi aonde que houve uma permissão do inimigo entrar. Mas quem foi que deu essa permissão? Foi Adão e Eva. Por quê? Desobedeceu uma ordem do Senhor. E todos nós sabemos que, a partir daquele momento, aquela casa já passou a não ser mais como era, né? A visitação de Deus, né? Deus aí vem, já encontra a casa toda bagunçada. E a serpente, ela usa um meio para enganar. Pastora, mas essa forma de ação de Satanás mudou? Não, continua a mesma forma. Os ataques são os mesmos, a forma de atuação é a mesma, o engano é o mesmo, porque ele vem com aquele engano traiçoeiro e ele começa a entrar dentro dos lares. Gente, olha para esse mundo que nós vivemos atual. Olha para a atualidade. Quantas famílias destruídas. Quantos lares destruídos. Quantos casamentos destruídos. Por quê? Porque Satanás continua enganando. Então, esse lugar que era totalmente seguro, ele foi invadido. Houve uma brecha. Poxa, mas é o Éden. O Éden é um local seguro. O Éden, ele tem uma proteção muito grande. Pois é, mas teve uma forma de Satanás entrar. Mas o que eu aprendo com a casa de Jó e com a casa de Adão? Espera aí, Jó, ele estava tão junto de Deus ali, ele foi feito dali do barro, Deus fez ele com a própria mão, e ele estava ali. Espera aí, qual a diferença? Existe uma diferença. E o que eu aprendo com essas duas histórias aqui? Se há como romper um muro, um cercado, que foi no caso de Adão e Eva, se houve uma forma de romper, há também uma forma de fortalecer. Podemos romper, mas também podemos escolher fortalecer. Isso vai depender de você. Isso vai depender das suas ações. Isso vai depender daquilo que você faz. Então, nós vemos aqui que rompeu-se a cerca, rompeu-se o muro do Éden, por causa da desobediência. Mas agora nós vamos ver uma forma de fortalecer, porque se tem um jeito de ser rompido, tem um jeito também de eu fortalecer, para que o inimigo ele não encontre as nossas defesas e entre para nos destruir. Espera aí, na minha casa tem defesa, na minha casa tem uma forma de eu fazer para ela ser fortalecida.
Se tem uma forma de ser destruída, de os muros ser rompidos, do inimigo passar, tem a forma de eu fortalecer. Então, a gente tem que focar em fortalecer todo dia. Porque, para romper, eu já sei que ele rompeu no Éden, onde Deus estava junto. Por mais que eu esteja aqui, pregando a palavra de Deus, se eu não fortaleço a minha casa, se eu não fecho essas brechas, eu sei que o inimigo está aqui, ao derredor, procurando nos destruir. Se eu e você estivermos com esse muro fortalecido, nós temos que estar cercados com esse poder sobrenatural de Deus. Se nós estivermos com oração, com busca, com intercessão, ele não pode fazer nada conosco. Porque, gente, o povo tem um medo tão grande de Satanás, do diabo, começa a falar em diabo, o povo com medo. Aí ele vai estar vindo, porque ele vai destruir, ele vai roubar, ele vai matar, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Mas o crente fiel, ele não tem medo de Satanás. Nós sabemos que vamos ser atacados, óbvio. Não tem como você falar que um cristão não vai ter ataque. Vai ter ataque, vai vir. Opa, claro, nós estamos no mundo tereis aflições, nós vamos ser atacados. Agora, o mais legal da história de Jó é quando ele vê tudo que Jó tem e não pode fazer nada. Imagina o diabo olhando para você. Poxa vida, estou olhando lá, tem prosperidade naquela casa. A casa daquele irmão lá tem prosperidade. Na casa daquele irmão, daquela família, tem comunhão. Eles vivem em amor. O que eu posso fazer para destruir isso? Gente, imagina a coceira que o inimigo ficava de ver Jó com tudo aquilo e ele queria fazer uma coisa e não poder. Ele olhar para a sua casa e falar, quero destruir, vou lá destruir a casa do irmão fulano. Mas ele chega e fala, não tem como, tem uma cerca aqui, gente, eu não posso passar. Espera aí, deixa eu pegar aqui no lado da comunhão do casal. Não dá, eles se amam demais. Não dá, é um abraçando o outro o dia inteiro, não dá para entrar. Espera aí, eu vou ir lá onde está o trabalho, vou lá destruir, não tem como. Gente, o inimigo deve ficar... Imagina, quero destruir, mas não conseguiu. Não tem esse acesso. Jó não dá esse acesso. E é algo assim que chama a nossa atenção. Porque você vai ver o que acontece com ele, né? Ele, ao contrário de Adão, porque Adão, ele permitiu que o muro construído fosse rompido. Só que Jó não. Jó, ele não permitiu que fosse destruído o muro da sua casa. Ao contrário, ele fortaleceu. Mas o que foi que Jó fez para que essa família e tudo isso fosse cercado? Isso é algo que nós, cristãos, vamos aprender. Espera aí, como que eu cerco? Como que eu faço para que eu tenha esse muro de proteção na minha casa e na minha família? Primeiro, Jó é conhecido no céu. É o primeiro passo. Se você é conhecido no céu, se você tem o seu nome registrado no livro da vida, você já tem proteção, porque você tem testemunho de Deus na tua vida. Testemunho de Deus na tua casa. Imagina Deus olhando para a sua casa e falando, olha, você está vendo lá o meu servo João, meu servo Antônio, olha lá para a casa deles. Olha como eles são. Gente, testemunho de Deus a meu respeito. O testemunho de Deus é melhor do que o testemunho do homem.
Testemunho de Deus é maravilhoso. Então, ele tem esse testemunho. Olha para o meu servo. Primeiro passo. Por que Deus aqui não fala assim para Satanás? Olha para o meu filho Jó. Ele fala, olha para o meu servo Jó. Por que servo? Primeiro testemunho, olha para o meu servo. Porque servo, ele é algo muito profundo, porque o servo é comprometido com o seu Senhor. O servo, ele é envolvido com o seu Senhor. Em tudo ele prioriza o seu Senhor. Então, Jó tem esse testemunho, servo. Esse é o testemunho que eu quero ter. De Deus olhar lá do céu e poder falar, olha a minha serva Sirlei. Porque serve, porque está envolvida comigo, porque tem um relacionamento comigo. Jó era esse tipo de homem. E eu estava lendo aqui, eu falei, Senhor, que coisa interessante. O Senhor entra falando sobre o servo Jó. O Senhor poderia olhar e falar assim, olha a minha serva, se referindo à esposa de Jó. Olha lá a casa da minha serva. Não, ele fala Jó. Claro, a história é de Jó. Por que o Jó? Porque o Jó, ele é o homem, ele é o cabeça. O homem assume as responsabilidades da família. Tem que ser o homem. Quando eu olho para a casa do irmão, a gente olha para o homem, a gente fala às vezes a esposa, mas o homem, prioridade, porque é o cabeça, é aquele que cuida, é o provedor, é tudo isso. Depois ele tem um outro testemunho, que eu levo para a minha vida, e eu creio que você vai levar para a sua vida, você vai levar para dentro da sua casa, e eu creio que você não veio aqui hoje só para ouvir. Eu creio que você veio para ouvir e colocar em prática. Porque nada do que você ouve e não coloca em prática não vai resolver nada na sua vida. Você pode ouvir coisas o resto da sua vida, mas você não coloca em prática, não significa nada. Você tem um estudo, estudei para quê? Sei lá, estudei 5 anos para ser médico. Tá, mas daí eu ouvi, aprendi, mas não vou colocar em prática, não vai ganhar nada com isso. Então, nós, famílias do Senhor, que queremos construir esse muro, temos que colocar em prática. Então, ele fala, qual o segundo? A integridade. Ele é íntegro. Gente, primeiro ele é servo, mas também ele é íntegro. Mas o que é essa integridade? A integridade é algo que todos nós temos que ter. A nossa família, a esposa, os filhos, o marido, porque o caráter é que define de verdade uma pessoa. É essa integridade, é caráter. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. Né? Então, a gente pode afirmar o que sobre Jó? Que ele é sincero em suas intenções, afeições e diligente para cumprir os deveres para com Deus e para com os homens. Porque a integridade é algo que tem que estar dentro de nós, principalmente nós cristãos. Porque a sua intenção conta muito. Você está fazendo isso aqui para quê? Você está fazendo para que os homens vejam? Você está fazendo para ser reconhecido por pessoas? Ou você faz
para ser reconhecido por Deus. Porque quem conhece essa integridade que há dentro de nós é o Senhor. Então, essa integridade, Deus, ele dá testemunho. Não, pera lá, ele é íntegro. Então, isso é uma parte do muro da casa de Jó. Espera aí, Satanás quer entrar, mas tem integridade. O homem é íntegro. Como que eu faço? Em tudo. Nas intenções, nas afeições, na forma de vida, onde ele vai. Ah, meu Deus, não dá para entrar. Então, existe esse caráter correto. Não é um caráter que está ali todo deformado, todo bagunçado, já onde vai está fazendo piada. Ah, é aquele homem lá, lá não adianta, nem seja amigo dele não, porque não dá. Não, espera aí, é íntegro. Oxa, quero ser amigo dele, porque o que ele faz é maravilhoso. Então, esse é um testemunho. O outro, ele é reto. Peraí, é íntegro, mas também ele é reto. Ele se comporta de maneira irrepreensível, comportamento cristão. Jó era um homem que ele se comportava. Aonde ele estava, ele tinha um comportamento que as pessoas olhavam, mas é irrepreensível esse homem. Gente, aonde ele chega, o que é isso? Então, esse homem reto é uma construção. Porque você não é reto do dia para a noite. Você vai andando em retidão, em ser reto, em andar com Cristo, em viver com Cristo, em obedecer, em seguir os mandamentos. E Deus dá outro testemunho. Ele é temente a Deus e se desvia do mal. Gente, de que jeito que Satanás entra nessa casa? Um homem temente, o temor é o princípio de uma vida de sabedoria. Quem teme a Deus, evita quebrar regras e princípios. Todo homem, toda mulher, todo moço, toda criança, todo jovem, todos que temem ao Senhor, de verdade, eles não quebram regras morais e nem quebram regras espirituais. Esse é Jó. Esse é o homem que teve testemunho no céu. Então, aí Satanás ele vai e ele diz assim, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás, acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Satanás falou, olha Deus, não tem jeito, você cercou Jó, não tem como entrar. Irmão, Jó não deu brecha para Satanás. Adão deu, Jó não. Por Jó, a casa dele jamais seria destruída. Não tinha como. Isso aqui é algo que nós temos que pegar para nós. Ah, eu vou construir um muro na minha família. Você que vai casar, você que é jovem, ainda vai casar, aprenda isso. Você que já é casado e que ainda não conseguiu muita coisa, aprenda com ele. Espera aí, mas o testemunho que Deus dá dele é que ele é íntegro, reto, teme a Deus e evita o mal. São muros construídos na nossa casa. São princípios. São fundamentos que precisamos. E para encerrar, ele era dedicado à família. Jó era dedicado à família. Quantos homens que tem que não é dedicado à família?
não abraça, não cuida do filho, ele tem o tempo mais para o trabalho, não tem um tempo para a família. A Bíblia diz que Jó tinha 10 filhos e eles viviam unidos. Havia uma união entre eles. Diz que eles faziam banquetes nas suas casas e cada um convidava o outro, não havia rivalidade entre os irmãos. Diz que eles convidavam as suas irmãs, eles bebiam, eles comiam, existia uma harmonia muito grande na casa. Havia a comunhão, o amor, o respeito, tudo isso. E o Jó ele tinha um compromisso de ter uma vida consagrada e cuidar do lado espiritual da família. E aqui eu chamo a atenção de muitos irmãos e muitas pessoas, e, enfim, nós vemos que na igreja, geralmente, quem traz, às vezes, os filhos para a igreja são as mulheres. É mais as mulheres trazendo os filhos. Os homens traz também? Traz, claro, tem os homens comprometidos. Mas a grande maioria são as mães. Mas a responsabilidade é do pai. Então, ele orava pelos filhos e santificava os seus filhos, oferecendo holocausto, segundo o número de todos eles. Oferecia um por um. É como nós, quando dobramos nossos joelhos e vamos orar. Oro por um filho, olho pelo outro filho, vamos orando pelos nossos filhos. Então, essas orações eram a prática de Jó quando ele orava pela sua casa. Isso aqui também é um dos fundamentos. E o mais importante, quando termina o texto, ele vai falar assim, que isso que Jó fazia, essas orações que ele fazia, essa questão de santificar, era uma prática constante. Não é uma prática de um dia, não é uma prática do domingo, não é uma prática só do dia do culto. Ele fazia constantemente. É algo que nós aprendemos. Espera aí, como é que acontece? Acontece que tem muitas pessoas que vêm na igreja no domingo, ele ouve a palavra, ele lê a Bíblia, depois ele vai pegar a Bíblia dele no outro domingo, quando ele vem para a igreja. E durante a semana orou? Não. Buscou? Não. Leu a Bíblia? Não. Mas como que vai construir esses muros? Aqui diz que é constante. É algo que não para. É todo dia. É toda semana. É o mês inteiro. É os 365 dias no ano. Porque é dessa forma que Satanás não invadiu a casa de Jó. Não teve brecha para ele. Quando alguém perguntar assim, pastor, ou perguntar para você, me diz uma família que Satanás não entrou e destruiu. Você pode falar, a família de Jó. Não destruiu. Achou brecha? Não. Estava fechada? Estava. Não teve local para ele entrar. Ele entrou no Éden, mas ele não entrou na casa de Jó. Porque Jó não deu brecha. Ele orou, ele buscou, ele conversava com Deus, ele fechou. A nossa casa tem que estar fechada, ela tem que estar totalmente murada, para que os ataques não venham dentro da nossa casa. Mas quem que faz isso? Você. Eu não vou fazer por você. Deus não vai fazer por você. É você que tem que fazer. Porque se Jó não oferecesse o holocausto, se Jó não orasse, se ele não fosse íntegro, se ele não fosse reto, a casa dele estava aberta. É nós que temos que construir com a ajuda de Deus. Aí você vai perguntar, mas pastor, a família dele foi toda destruída. Acabou. Satanás matou todos os bichos. Não ficou nada, os filhos. Sim, foi tudo destruído. Ah, mas então você está falando que Satanás não entrou? Por Jó, não. Entrou por quê? Satanás ele fala para Deus, bom,
Você protege ele, tem uma cerca gigante lá em volta dele, da família dele, está tudo guardado, como é que faz? Aí Deus, que conhece o servo, que conhece a fé, que conhece a estrutura, que conhece a extensão da fidelidade do servo, daquele que serve, ele olha e ele dá, talvez, uma conjectura, ele dá um sorriso e fala: olha, faz o seguinte, entra, pode ir. Existe uma cerca na família dele. E é Deus mesmo que abençoou. E ele tem tudo. Aí ele fala assim: mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele vai te amaldiçoar na tua face. Isso era o que Satanás pensava. E o Senhor vai e diz: pois bem, vai lá, faz tudo que você quer, pode ir. Está livre. Então Deus permite. Não que Jó abriu, na casa de Jó tinha uma brecha para ele entrar. De jeito nenhum. Estava totalmente fechado. Ele entra com uma permissão de Deus. Então o ataque que veio foi com permissão. Só que Deus sabia da estrutura do servo. Quando nós recebemos um ataque, não porque os nossos muros estão abertos, mas por permissão de Deus, se houver na família, é porque Ele conhece a tua estrutura. Ele conhece a sua fé. Ele conhece a extensão da sua fidelidade. E Ele sabe que você vai aguentar. E Ele sabe que você vai vencer. E Ele sabe que você, nessa batalha, vai sair vitorioso. Porque Jó passou por um momento que ele não sabia o que estava acontecendo. Jó, ele... Peraí, gente, o que está acontecendo comigo? Pô, eu sou íntegro, eu sou fiel, eu faço tudo certo, o que está acontecendo? Jó, ele ficou dentro de uma guerra que ele não sabia o que estava acontecendo. E quando você vê o livro, ele fala: Senhor, por que eu nasci? O que está acontecendo? Mas ele não vai cometer pecado, ele passa por aquela prova. Mas o que nós aprendemos com ele é que a casa dele sofreu tudo que sofreu, mas não porque os muros da casa dele estavam abertos, pelo contrário. Jó tinha uma casa totalmente fechada, mas essa permissão foi para mostrar para o diabo que o servo é fiel, que o servo, mesmo quando ele perde tudo, mesmo quando Satanás vem e arranca tudo, ele permanece fiel. Os muros continuou erguidos, gente. Ué, mas aí caiu tudo. Não, os muros continuou, porque ele continuou sendo reto, ele continuou sendo justo, ele continuou sendo íntegro, e ele conheceu mais a Deus. Senhor, olha, eu vou falar uma coisa, antes eu conheci o Senhor. Eu já era reto, eu já era íntegro, eu já era fiel, só de ouvir falar no Senhor. Imagina agora que os meus olhos te viram. Agora, então, você é aquele crente mais fiel, que busca mais o Senhor. E, com certeza, Jó passou a ser realmente um homem que, por tudo que ele passou aqui, não por ele abrir ou dar brecha, mas pelo aquilo que Deus permitiu que ele passasse, e tudo tem limite. Deus, ele tem um limite para todas as provas. Jó saiu tão abençoado. Ele sai conhecendo mais o Senhor, com mais fé e com mais força. É isso que eu quero trazer para nós como família hoje. Que nós possamos, como Jó, ser homens íntegros, mulheres íntegras, retas e cheias do Espírito Santo. Vamos construir muros em volta da nossa família. Vivemos o século 21.
bem diferente do tempo de Jó. Você sabe como é que estão as coisas hoje. Você sabe como é que o mundo está hoje. O mundo de hoje é diferente do mundo de Jó. Um pouco diferente. Hoje as coisas, nós estamos indo para o fim. Nós sabemos o quanto o inimigo está atacando famílias e famílias vêm sendo destruídas. Que o Espírito Santo abençoe a todos nós, que possamos, juntos, unidos em Deus, construir esses muros. É difícil? Um pouquinho. Mas com a ajuda do Senhor nós vamos conseguir. Com a ajuda do Espírito Santo nós vamos vencer. Eu quero orar com a igreja, agradecendo ao Senhor por esse dia. Agradecendo. Vamos orar pelas famílias que não puderam estar aqui hoje. E vamos orar para que o Senhor nos ajude a construir muros em volta do nosso lar, da nossa família, dos nossos bens. Que o Senhor abençoe a todos nós. Amém? Vamos orar, os irmãos colocam em pé, que nós vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Querido Deus, querido Pai, Deus, Tu conheces a cada um de nós. Tu conheces o nosso coração. Tu conheces a nossa estrutura. Tu conheces, Senhor, o nosso andar. Tu conheces, Senhor, o nosso caminhar.